Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 57. Abra o seu coração. Deixa Deus falar com você. Queridos, se nós imaginássemos o poder que há em agradecer, nós desenvolveríamos este hábito muito mais rapidamente. Precisamos fazer um inventário, queridos, todos os dias, daquilo que recebemos de Deus. E simplesmente demonstrar a Ele a nossa gratidão. Gratidão, queridos, pelo nosso levantar, pelo ar que respiramos, pelos livramentos. Não somos nada, queridos, sem Deus, e recebemos tudo dele. Mesmo que alguma conquista pareça um esforço apenas nosso, mesmo que tenhamos a impressão de que estamos colhendo os resultados, queridos, pelo nosso trabalho, se não tivermos a bênção de Deus, nada temos. Eu quero incentivar você a começar agora mesmo, queridos, agradecendo. Lembre-se de quem você foi e do quanto Deus já te transformou. Lembre-se, queridos, do sucesso que você teve em alguma situação por causa do favor de Deus sobre a sua vida. Lembre-se dos obstáculos que você conseguiu vencer por causa dele. E acima de tudo, lembre-se de que a gratidão abre portas para novas bênçãos. Quando reconhecemos a mão de Deus em cada detalhe, estamos declarando que dependemos totalmente do Senhor. É como se o nosso coração dissesse: Senhor, eu sei que sozinho não consigo, mas contigo eu posso vencer. Essa postura humilde e confiante toca, queridos, o coração do Pai e gera um mover poderoso em nossa vida. Hoje, queridos, exercite a sua fé agora mesmo. Agradeça por aquilo que você espera. Muito embora os seus olhos ainda não vejam nenhum indício de solução, agradeça, queridos. Agradeça pelas mudanças que ocorreram ainda no seu interior. Agradeça pelos planos e sonhos que Deus tem para você. Agradeça, porque Ele te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se esperamos o milagre, queridos, se realizar para apenas depois reconhecer a grandeza de Deus, queridos, perdemos a oportunidade de aperfeiçoar a nossa crença, de profetizar sobre pessoas e situações e de vermos milagres ainda maiores em nossa vida. A gratidão alegra e move o coração de Deus. Ela nos faz ter um novo olhar sobre a vida. Então aproveite, queridos, aproveite todas as oportunidades que você tiver para agradecer ao Criador de todas as coisas. Agradeça a Deus hoje, queridos, orando comigo, dizendo: Pai, hoje eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por tudo que tenho e por tudo que o Senhor ainda vai fazer no meu futuro. Obrigado, Senhor, porque Tu tens o controle de todas as coisas, porque eu posso amar e servir a um Deus tão poderoso e tão simples ao mesmo tempo. Eu quero, Senhor,
Que esta consciência esteja sempre viva em mim, Senhor, para que eu jamais me esqueça do teu milagre. Do milagre, Senhor, que é a minha vida, a vida do meu esposo, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela minha família. Agradeço, Senhor, pelo meu deitar e o meu levantar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Agradeça. Não esqueça de agradecer a Deus hoje. Agradeça. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Eita Deus, tão grande. Em Abacuque, no capítulo 3, e os versículos 17 ao 19, a mensagem, queridos, que Deus te diz hoje, diz assim: porque ainda que a figueira ela não floresça, e nem haja fruto na videira, ainda que fale a safra de azeitonas, e os campos não produzam mantimento, ainda que sejamos privados do alimento que sustenta o rebanho, e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele torna os meus pés ágeis como os da corça e me faz andar em lugares altos. Esses versículos, queridos, que acabamos de ouvir, são apenas uma parte da oração que o profeta Abacuque ele realizou na presença de Deus. Se você acompanhar toda a leitura desse capítulo, você poderá ver o reconhecimento do profeta sobre o tamanho do poder de Deus. Mas, principalmente nesses versículos, queridos, podemos ver a confiança que o profeta tinha em Deus. A confiança era tão grande que Abacuque deixou claro que mesmo que tudo desse errado, que faltasse tudo e que não restasse mais nenhuma esperança, ele ainda assim confiaria em Deus. Mesmo, queridos, diante de todas as dificuldades possíveis e imagináveis que o mundo poderia colocar diante de sua presença. Nada, absolutamente nada, seria capaz de impedir sua comunhão com Deus. Mas, queridos, em relação ao nosso dia a dia, como é a sua confiança no poder de Deus? Será que você pode demonstrar a mesma fé que Abacuque tinha em Deus? Ou será que diante da primeira dificuldade, nós deixamos Deus de lado e tentamos resolver as coisas do nosso jeito? Para todas essas respostas, queridos, existe apenas uma solução, que é confiar em Deus em todos os aspectos. Ter uma vida de comunhão com o Pai e esperar por sua resposta. Pois Deus, queridos, no momento certo e na hora exata, responderá a nossas preces. Basta apenas confiar. Podemos aprender muito com a atitude de Abacuque. Ele, queridos, reconheceu que mesmo diante das circunstâncias adversas, Deus continuava sendo soberano e digno de confiança. Ele escolheu alegrar-se no Senhor, apesar das dificuldades, queridos. Essa é uma lição poderosa para nós nos dias de hoje. Muitas das vezes, quando enfrentamos problemas, tendemos, queridos, a buscar solução com as nossas próprias forças. Ou nós desanimamos e perdemos a nossa fé. Deus, queridos, hoje nos convida a confiar nele em toda circunstância, de todo o nosso coração. Até porque ele é a nossa força e nos capacita a enfrentar
todas e qualquer dificuldade. Ele, somente Ele, pode transformar nossas fraquezas em forças. Assim como as pernas ágeis, firmes de uma corça. A confiança em Deus, queridos, nos permite seguir em frente, mesmo quando as coisas não acontecem como esperamos. Sabemos que Deus, Ele está no controle e tem um propósito maior para com cada um de nós. Sua resposta, amados, pode não vir do jeito que imaginávamos e no nosso tempo, mas podemos ter a certeza de que Ele está presente e cuidando, queridos, de cada um de nós. Abacuque, amados, ele confiou em Deus. E nós podemos sim aprender a confiar, a entregar tudo em suas mãos. Ele cuida de nós, queridos. Que no dia de hoje você deposite toda a sua confiança em Deus. Espera nele, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Então fique, queridos, com essa palavra em seu coração. E que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, amados, disse que seu maior objetivo era conhecer a Cristo e completar sua carreira cristã. Ele reconheceu que ainda não havia alcançado tudo o que ele queria, mas disse que estava esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu imagino, amados, que Paulo tenha tentado corrigir os seus erros do passado e viu que isso era impossível fazer. Sabe, antes de conhecer a Cristo, ele era um homem mau, que mandava prender e matar cristãos de sua época. Imagine o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou o povo, que agora era sua família. E como ele conseguiu, amados, superar isso e ainda ser um homem usado por Deus, livre de condenação e culpa. Ele responde no versículo seguinte: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Paulo, amados, decidiu que havia somente uma coisa a ser feita com o passado: entregá-lo para Deus. E só havia uma coisa a ser feita no seu dia a dia: viver para Deus, atendendo o chamado de pregar o Evangelho, amar ao próximo e ao Senhor acima de todas as coisas. Ei, quando colocamos Deus como prioridade em nossa vida, Ele toma, amados, nossas confusões e transforma em milagre. Além de usar os nossos erros para o nosso próprio bem, Ele, amados, nos ama. No livro de Isaías, no capítulo 61, diz que Deus nos dará uma bela coroa em vez de cinzas. Mas infelizmente, o que temos visto na igreja são, amados, pessoas que querem manter suas cinzas do passado como um lembrete das suas falhas e defeitos. Ei, não viva assim, amados. Não seja um crente coitado. Você é filho de Deus, herdeiro com Cristo. E Ele te dá toda, amados, a segurança. Ei, para você, amados, precisa somente levantar a sua cabeça
Decida hoje aceitar o perdão de Deus e abandone as suas cinzas do passado. Se você pediu perdão, saiba que Ele não se lembra mais dos seus erros. O mundo em que estamos vivendo está em crise, mas você pode estar em Cristo. Eita Deus, tão grande! Tudo depende da sua escolha. Se você ficar presos no erro que cometeu, deixará, amados, de viver o melhor que Deus tem para você. E sua vida se tornará terrível. Por isso, amados, dê um passo hoje. Amanhã dê outro. E logo você terá ido bem mais longe do que você já imaginou. Diz o Senhor: eu sou o pastor. Eu sou o Senhor que te guarda e te guia. Somente eu posso te ajudar. Ei, amados, então entregue tudo nas mãos do Senhor. Confie nele. E o mais, amados, Ele fará por você. Amém? Eu, amados, sou o pastor Jesus Moura. E esse foi mais um devocional do canal Minuto com Deus de hoje. Fiquem, queridos, com essa palavra em seu coração. E que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. Esqueça, amados, o passado e viva o presente. Aleluia.